quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem, e elas o atingirem onde quer que o Senhor, seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordena a vocês, então o Senhor, seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente em todas as nações, por onde eu estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que, tá rasgado, você sejam mais prósperos, mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês e os seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma de todo o coração, de toda a alma e vivam. O Senhor, seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre seus inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e o seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês. Então o Senhor, seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem. Os filhos do seu ventre, aquele dos seus animais, a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos nesse livro da lei, e se vocês voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, nem está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo, proclamá-lo a nós, ao fim de que lhe possamos obedecer? Para que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês obedecerão. Vocês poderão obedecer-lhe. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, seu Deus, andem em seus caminhos e guardem seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão o número, o Senhor. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estarão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar-lhes aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. Eu estou até lendo. Você quer muita coisa para ler? Eu vou nem gaguejar porque não vai dar não, velho. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. Mas agora já estou na mente que ele gagueja. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com vocês... Não, e o Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com ela tudo o que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos antepassados, que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhe ordenou: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, vocês lerão essa lei perante eles, para que a escutem. Reúnam o povo, homens e mulheres e crianças, os estrangeiros que morarem em sua cidade, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Os seus filhos que não conheçam essa lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse, quando atravessarem o Jordão.
O Senhor disse a Moisés: no dia da sua morte, o dia da sua morte se aproxima. Chamas o Josué e apresenta-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna paira sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com seus antepassados, e esse povo logo irá prostituir-se, seguindo os deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei meu rosto deles, o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês essa canção, ensinem aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu estiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos antepassados, e quando tiverem comido à vontade e estiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, essa canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu essa canção e ensinou-a aos israelitas. O Senhor deu essa ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras dessa lei do início ao fim, deu essa ordem aos levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor. Coloquem esse livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Pois sei que quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúno na minha presença todos os líderes das tribos e todos os seus oficiais para que eu fale essas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois sei que depois da minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que ordenei a vocês. Nos dias futuros, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que o Senhor reprova, e o provocarão a ira por aquilo que as mãos de vocês terão feito. E Moisés recitou as palavras dessa canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e as palavras da minha boca desçam como orvalho. Como chuva branda sobre o pasto novo, se a com... Não. Aqui eu acho que está cortado no sistema. Como garoto sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com eles, e não como filhos. Que vergonha. São geração corrompida e depravada. E é assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é ele o pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembre-se dos dias do passado, considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e esses contarão a vocês, aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para o povo, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele a encontrou, numa região árida de ventos uivantes ele o protegeu, e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta da soninhada, paira sobre seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Com coalhada e leite... Que é isso, borracha? Com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados. Com mais excelentes com os melhores carneiros de Bazã e com mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram. Com seus ídolos abomináveis, sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus
que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei meu rosto deles, disse, e verei qual fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me com os ciúmes, com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei com que tenham ciúme de quem não é meu povo, e eu provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles, e contra eles. Gastarei minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras, que eles se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria, que apagaria da humanidade a lembrança deles, mas temia a provocação do inimigo, que o adversário estendesse o mal. E disse, a nação mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo, sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2, porém, em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor estivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma, e as lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, e seus cachos de amargura. Os vinhos deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardarei isto em segredo? Não selarei em meus tesouros? A mim pertence a vingança, e a retribuição no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo, e terá compaixão dos seus servos, quando vi que a força deles se esvaiu, e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá, agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiam, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios, e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, que eles levaram para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Veja agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu afiar minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários, e retribuirei aqueles que me odeiam, e embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários, e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas essas palavras dessa canção, na presença de todo o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras de todo Israel, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês, solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão há muito tempo na terra da qual tomarão posse, do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés, suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple em Canaã a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá, e será reunido aos seus antepassados. Assim como seu irmão Arão morreu no monte Or, e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo, na presença dos israelitas junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você se verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Essa é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse, o Senhor veio do Sinai, e alvoreceu sobre eles desde o Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, veio com miriade dos santos desde o sul, desde a encosta das suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. Até os pés todos eles se prostram, e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes dos povos se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que roubem viu e não morra, mesmo sendo poucos seus homens. E disse a respeito de Judá, ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo. Que as suas próprias mãos não sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse, o teu urim, o teu tumim, pertence ao homem a quem favorece. Tu aprovaste em Massá, disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe, não tenho consideração por eles, não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos.
Apesar de guardarem a tua palavra e observarem a tua aliança, ele ensinou as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocausto completo no seu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova as obras das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem ama o Senhor descansa nos seus braços. A respeito de José disse: que o Senhor abençoa a sua terra com o precioso orvalho, que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor da sua lua possa dar. Que a lua possa dar. Com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, e com a fertilidade das colinas eternas. Com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de Josué, sobre o fronte do escolhido entre seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro. Seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: alegre-se Zebulon em suas viagens, e você Issacar em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte, e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão banquete com as riquezas dos mares, e com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço, também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder que lhe foi reservada. Tornou-se chefe de todo o povo, executou justa vontade do Senhor, e aos seus juízes sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan, filhote de leão, que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naphtali disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor, e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Aser disse: bendito é Aser entre os filhos. Seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e que cavalga as nuvens em suas majestades. O Deus eterno é seu refúgio para segurá-lo. Então os braços eternos, eles expulsarão os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador, e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas. Glória a Deus, aleluia. Mais um dia lendo a Bíblia.